companheiros, irmãos de Ideal Espírita, aqui estamos novamente com muita alegria para podermos compartilhar um pouco mais sobre os ensinos do nosso Mestre Jesus. E para tanto, então, nós vamos iniciar com uma prece. Fechando nossos olhos, nós vamos então procurando tranquilizar a nossa mente, procurando o silêncio da nossa casa mental e a tranquilidade do nosso coração, para que possamos estarmos realmente receptivos aos ensinamentos do nosso irmão maior, do nosso Mestre Jesus Cristo. Nós pedimos encarecidamente que os amigos espirituais que sempre estão nos assistindo, que sempre estão vibrando pelo nosso despertar, pedimos que abençoem o nosso encontro de hoje, para que realmente possamos estarmos com a nossa determinação em mudarmos a nós mesmos, que este encontro venha nos fortalecer, de modo que venhamos a buscar a luz necessária para iluminar o nosso caminho. Que possamos então, juntamente com estes irmãos, elevar mais ainda o nosso pensamento e unirmos-nos a Jesus. Que o nosso Mestre também abençoe o nosso encontro. E rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor possa levar a nossa eterna gratidão ao nosso Pai Celestial, e é a Ele a quem queremos dizer: Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, Senhor. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixes, Senhor, entregues à tentação de nossa própria invigilância, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Irmãos queridos, nós vamos então hoje comentarmos um pouco sobre a parábola Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, que se encontra registrada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24. Mas faremos uma abrangência maior nos itens 17, 18 e 19, que levam o título Carregar sua cruz, quem quiser salvar a vida, per-de-la-á. Bom, no Novo Testamento, as parábolas que os evangelistas registram são todas de Jesus. Ele, com frequência, as empregava pelas vantagens que tinham como ensino. E o Mestre amado fazia isso de modo magistral, exuberante. Afinal, Jesus é o verdadeiro Mestre.
Diz Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, na lição Fenômeno Magnético, que, falando por parábolas, Jesus evitava ferir fosse a quem fosse. Falando por parábolas, Jesus podia também falar as mais duras verdades, sem se expor aos adversários, que o queriam pegar em falta, queriam comprometer Jesus. Como são histórias simbólicas, as parábolas não sofreram alterações, o que já não se pode dizer o mesmo quanto a alguns ensinos que foram registrados, adulterados. Essas adulterações decorrentes da má-fé ou da ignorância dos divulgadores, dos tradutores e até mesmo dos copiadores. Nas parábolas, portanto, a doutrina do Cristo permanece viva e pura, merecendo então ser estudadas. Usando os mais simples elementos do dia a dia, do povo, situações e coisas comuns, coisas conhecidas, Jesus conseguia plasmar imagens de grande poesia e de impacto também, para levar a conclusões de elevada moral ou revelar algo da vida espiritual. Convido a todos, portanto, a lerem a parábola da candeia, registrada por Lucas, Mateus e Marcos, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não se acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. No sentido espiritual, que é o em que Jesus falava, todos os que receberam e compreenderam a luz da sua doutrina precisam mostrá-la e não escondê-la egoisticamente, mesmo que essa luz seja gradualmente percebida por aqueles que se propuseram a ir ao seu encontro. Muito importante esta parte. Mesmo que essa luz seja gradualmente percebida por aqueles que se propuseram a ir ao seu encontro. Precisamos sim fazer a nossa parte. Precisamos sim termos essa disposição em compartilhar, em divulgar os ensinos do Mestre. Porque, impreterivelmente, essa luz há de se transformar em muitos frutos, beneficiando a nós mesmos e aqueles que se encontram ao nosso redor. Assim, percebemos que nos colocamos, então, como servidores do Cristo. E na tarefa que assumimos a serviço do Cristo, encontramos todas as espécies de dificuldades. Isto é fato. Como trabalhadores do Evangelho, não teremos facilidades no caminho escolhido. Mas Jesus já nos havia advertido, quando então nos falou com brandura e firmeza: aquele que deseja me acompanhar, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Precisamos então estar dispostos para ouvir os ensinos de Jesus e acatá-los para a nossa vida diária, de modo que estes ensinos venham a nos incitar, a nos estimular ao crescimento e amadurecimento moral e, consequentemente, o amadurecimento espiritual. Para isto é necessário, então, nos relacionarmos com Jesus,
juntamente com Ele nesta longa caminhada, começando então pelos sentimentos. Sentimentos de entrega, sentimentos de transformação. Nós precisamos aprender a colocar o coração de Jesus em nossas vidas. Simples e natural deverá ser o nosso caminho. E é nesse caminhar que vamos nos preparando para recebermos a palavra divina. É por ele que Deus se comunica conosco, despertando sentimentos. Sentimentos estes que nos dão a certeza de que estamos no caminho certo. E é com esta certeza que sentimos no nosso caminhar, é que daremos então o nosso testemunho, que haveremos de proclamar Jesus Cristo. Como? Pelas nossas atitudes. Da coragem em não negar o Cristo de forma alguma em nossa vida. Aquela coragem em não nos sentirmos insuficientes, e sim abraçar a causa do nosso Mestre. É preciso, então, nos esforçar, nos empenharmos para pregar, propagar, difundir, exemplificar os ensinos do Cristo. Porque está faltando muita orientação espiritual para a humanidade. O que aprendemos com Jesus, guardaremos para nós? Seria egoísmo da nossa parte. Seria o mesmo que manter a luz oculta sob o alqueire, ao invés de iluminar a casa terrena onde estamos vivendo. Seres sociais que somos, nosso progresso depende da vida em sociedade, no conviver, dando e recebendo, aprendendo e ensinando, socorrendo e sendo socorrido. Para agir produtivamente no campo do espírito, é preciso conhecer então o mecanismo da vida, harmonizar-se com a lei divina. E Jesus é o mestre e modelo desse equilíbrio e ação eficaz. Estar com Jesus é o primeiro passo para quem deseja trabalhar na seara das almas. Então vem aqui um questionamento que diz assim: precisamos identificar o roteiro sugerido por Jesus. É fácil esta identificação? Não. Sabemos que não é. Porque vivemos de ilusão e muitas vezes recorremos às fugas e às omissões. Nós temos aqui alguns trechos para serem lidos referente a esta passagem de Jesus. E estes trechos foram retirados do livro que se chama Livro da Esperança, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nós vamos então ler alguns pequenos trechos. Peço licença a vocês e a mensagem que foi estudada por nós está no capítulo 80 deste livro, que se intitula Nossas Cruzes. Assevera Jesus, abre aspas, assevera Jesus, que se nos dispomos a encontrá-lo, é preciso renunciar a nós mesmos e tomar nossa cruz.
Essa renúncia, porém, não será semelhante à fonte seca, aquela que não produz nada. É necessário que ela demonstre rendimento de valores espirituais em nosso favor e a benefício daqueles que nos cercam, ensinando-nos o desapego ao bem próprio pelo bem de todos. Fecha aspas. Nós podemos aqui, companheiros, pegarmos como exemplo a realidade que estamos atravessando já há alguns meses, que é a pandemia. A pandemia veio para nos despertar. Ela veio fazer com que saiamos do nosso mundinho limitado, mundinho de ilusões e de caprichos. Se ampliarmos o nosso olhar acerca de todo este contexto, nós perceberemos que o direito individual acabou. O direito agora é de todos. É de todos. É só prestarmos atenção durante o que vem ocorrendo durante todo esse período que estamos atravessando da pandemia. É sair da casca do egoísmo. Continua Emmanuel, então, na mesma lição, Nossas Cruzes. Abre aspas. À face disso, nossas cruzes incluem todas as realidades que o mundo nos oferece, dentro das quais somos convocados a esquecer-nos na construção da felicidade geral. Que cada um ame a sua realidade, que é a cruz diária na família, no trabalho, na doença, na dificuldade financeira, enfim, em todos os obstáculos que nos cercam. Amar a sua cruz, então, companheiros, não é amar o sofrimento, é a aceitação resignada do desafio de agora. Porque é este desafio que servirá de ponte para novos caminhos. Vivemos reclamando do que temos, do que somos, não aceitando a realidade em que estamos inseridos. E não vemos, então, os desafios de crescimento que a sabedoria divina embutiu em cada dificuldade que vivenciamos. Sendo a Terra nossa escola bendita, escola multimilenária, faz-se necessário recebermos as dificuldades por lições. Por lições. Aceitando-lhe a utilidade e o objetivo. Ensina-nos Emmanuel. Nossos problemas, então, companheiros, todos nossos problemas, eles são coerentes com as nossas necessidades de evolução. O tamanho da nossa cruz reflete o quanto precisamos nos adiantar em termos de crescimento pessoal. Assim, a cruz de cada um é feita sob medida. Atraímos os problemas com a finalidade de aprendermos mais sobre nós mesmos. Sobre nós mesmos. Há uma mensagem que merece ser destacada. É uma mensagem muito esclarecedora, na qual a entidade espiritual diz assim, abre aspas, nascestes no lugar de que precisas, vestiste o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes
com as necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraíste com tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Fecha aspas. É do espírito Hamed, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. Encontra-se no livro Um Modo de Entender. Essa é a visão espiritual que nos tira da condição de vítimas do destino e nos faz ver que as dificuldades de agora são uma ressonância do nosso estágio evolutivo. Os problemas à nossa volta mostram o que está problemático dentro de nós mesmos. Dentro de nós mesmos. Por isso, a cruz do problema não tem a finalidade de castigo. Não tem essa finalidade. Ela é apenas uma aula prática daquilo que deve ser trabalhado, melhorado, recuperado em nossa intimidade da alma. Então, há um outro questionamento que faço agora. Qual o roteiro sugerido por Jesus para aqueles que pretendem andar em suas pegadas? Qual o roteiro sugerido por Jesus para aqueles que pretendem andar em suas pegadas? Jesus responde: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, fechando aquele texto, Nossas Cruzes, Emmanuel diz assim, abre aspas, ninguém abraça o roteiro do Evangelho para estirar-se em redes de fantasia. O cristão é chamado a melhorar-se e elevar o nível da vida. E para quem efetivamente vive em Cristo, a vida é um caminho pavimentado de esperança e trabalho, alegria e consolo, mas plenamente aberto às surpresas e ensinamentos da verdade, sem qualquer ilusão. Quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, algo nos chamou muita atenção, porque o Espiritismo deixa bem claro que não podemos perder tempo. É preciso caminhar, é preciso ampliar nosso conhecimento, é preciso buscar novos horizontes, é preciso aprimorar sentimentos. Aproveitemos então, companheiros, as oportunidades e o que elas nos oferecem de melhor na intensa luta de nos redimir com os nossos semelhantes. Não percamos tempo, pois o momento mais aflitivo para o espírito é a consciência do tempo perdido. É importante, então, em nosso próprio benefício, que busquemos priorizar o desenvolvimento moral, procurando saber o que Deus espera de nós. Deus é nosso Pai. Ele nos criou. Ele espera de nós a nossa edificação espiritual, que cada um tem que ir em busca, cada um dentro daquilo que já é capaz
de fazer. A nossa própria consciência nos pede esta busca, porque hoje nós já temos muitos conhecimentos. Tudo vem chegando de acordo com aquilo que nós podemos suportar. Estamos em pleno século XXI, que é o século da humanização. Estamos, então, a caminho do nosso crescimento. Nós não podemos perder tempo fingindo que não estamos nem aí. Precisamos, então, perceber que a evolução é um convite permanente ao aprimoramento. De que tudo o que nos acontece tem um propósito, visando o nosso despertar, visando o nosso amadurecimento. E percebemos também que Deus, na sua infinita misericórdia, sempre resguarda de suas criaturas a possibilidade de êxito. Então, companheiros, é preciso colocarmos-nos à disposição de Cristo e segui-lo. Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais e ele tem o amor maior. Ele, nosso mestre, sacrificou a própria vida por nós. Precisamos fazer jus a tudo isto. Jesus teve uma cruz de amor e nós temos uma cruz feita de orgulho e de egoísmo. A cruz de Jesus foi de libertação, a nossa ainda é de prisão. E como então nos libertarmos desta cruz? Jesus já respondeu: continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Continuem unidos comigo por meio de meu amor por vocês. Está em João, capítulo 15, versículo 9. O que Jesus propõe? A solução proposta por Jesus é nos unirmos a Ele, no amor que Ele tem por nós. Vale dizer, é viver o amor que Ele viveu. O egoísmo nos colocou na cruz. A caridade nos descrucifica. Jesus faz da caridade a condição única para a nossa redenção espiritual. E não uma das condições. Se houvessem outras, ele as teria mencionado. Assim, companheiros, a verdadeira caridade, em que precisamos então nos empenhar para praticá-la, é aquela que envolve ação e sentimento. Ação por quê? Porque não basta sermos bons. Não basta. Temos que fazer o bem. Só de não fazer o bem já é um mal. É preciso que tenhamos atitude na construção do bem. Porque o que mais vale na prática do bem é aquilo que conseguimos realizar. E sentimento? A verdadeira caridade também envolve sentimento. Porque a caridade ela é entendida de várias maneiras.
mas aquela onde doamos de nós mesmos sempre será a melhor. É aquela caridade capaz de modificar a criatura em todos os sentidos, tanto a quem oferta quanto a quem recebe. Quando nós doamos de nós mesmos, há um benefício aí que está correndo na via de mão dupla, beneficiando a nós e beneficiando àquele que está sendo assistido. É a ação benfeitora na via de mão dupla. A verdadeira caridade é aquela que está tanto no ato como na maneira que é praticada. O apóstolo Paulo, ele quem trouxe para o meio cristão a verdadeira caridade, aquela que engloba a abnegação, a indulgência, o perdão, a condescendência, o não julgar. Foi ele quem trouxe tudo isto para o meio cristão. É a verdadeira caridade que nós conhecemos então como o amor dinâmico. E é essa caridade, companheiros, é esta caridade que servirá para a espiritualização do homem, porque ela desenvolverá seus sentimentos. Assim, partindo para o encerramento do nosso encontro de hoje, quero deixar aqui uma frase para refletirmos bastante. Uma frase muito simples, muito curta, mas de grande repercussão. Ela vem da entidade espiritual de nome Maria Nunes. E Maria Nunes diz assim: comece a fazer o bem por inteligência, para depois fazer por amor. Obrigada, companheiros, pela companhia. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui todos juntos para podermos aprender um pouquinho mais destes ensinamentos e que possamos então agora, partindo para a nossa prece final, fazer os nossos agradecimentos, fechando novamente os nossos olhos, procurando a paz do nosso Mestre Jesus, que está refletindo em cada um de nós neste instante. Senhor, agradecemos imensamente, Mestre, pelos seus ensinamentos que clareiam nossos caminhos, que direcionam nossos pés. Senhor Jesus, abençoe a cada um de nós, seus irmãos menores, e que assim possamos, Senhor, seguirmos em frente, confiantes, serenos e esperançosos, Senhor, de que o amor, o verdadeiro amor, há de reinar em todo o nosso planeta, que está passando por esta fase de mudanças, de transformações, mas sabemos, Senhor, que tudo isto há de ter uma finalidade útil e necessária para toda a humanidade terrena. Que o seu amor, Senhor, possa então se espargir sobre todo o nosso planeta e que todas as criaturas, neste exato momento,
encarnadas e desencarnadas, possam receber estas benesses que por ora caem sobre todos nós. Muito obrigada, Senhor Jesus, pelos seus ensinos. Obrigada, Deus, pela oportunidade de estarmos estudando, refletindo para o nosso próprio benefício. E obrigada, irmãos, companheiros de jornada evolutiva, por toda a assistência que vocês sempre nos proporcionam. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.